Olá, boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que nós estamos aqui nos reunindo novamente para realizarmos o nosso seminário novamente, porque nós estamos na sequência, né, Afonso? Hoje com o tema O Precursor, João Batista, esse espírito de uma envergadura que nós estamos longe de mencionar, mas que suscita para nós, que nos incentiva esse comprometimento para juntos estarmos aqui para aprender com a história dele, com os exemplos que ele nos legou. Então nós gostaríamos de, nesse momento, agradecer a presença de todos, pelo esforço, por nos apoiarem, agradecer aos nossos amigos que estão nos acompanhando à distância, através da internet. Um grande abraço para todos. Podemos, em nome da FEAC, endereçar aquele envolvimento todo especial, amigo, fraterno. Então nós vamos, com um pouquinho de atraso, face a um imprevisto técnico que nós vivemos aqui, mas graças a Deus, com o apoio espiritual, com as vibrações, a gente conseguiu superar. Então nós vamos iniciar a nossa atividade e eu vou convidar ao nosso amigo Afonso para que ele faça a prece. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, buscamos-te através da oração, aquele fio condutor que nos conecta de alma a alma, de coração a coração, para render graças à tua misericórdia que nos concede o prêmio do tempo e as oportunidades de entendimento nas circunstâncias da vida. Reunidos, Senhor, em teu nome, buscando compreender tua mensagem divina de amor, vibrando em nossa intimidade a gratidão e o respeito, nós buscamos hoje, nas linhas da compreensão mais profunda, a mensagem revelada pelo precursor. A sua história, sua vida, seus exemplos, nas experiências do ontem, nas experiências da atualidade precursor e naqueles pontos que definem o futuro como trabalhador da tua seara. O precursor, Senhor, convidado por ti, abriu os caminhos, apontando-te como o Cordeiro Divino, qual nós deveríamos seguir. Ajuda ao nosso esforço incipiente. Ajuda aos nossos corações que buscamos, no estudo de hoje, algo compreendermos dessa trajetória, desta epopeia de amor, a verdadeiramente acolhermos a mensagem do precursor, que nos indica a Ti, como Senhor e Mestre de nossas vidas, facultando-nos prosseguirmos a jornada redentora, em paz, com o equilíbrio necessário, para atingirmos a meta que está colocada. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Fica com ele. Bom, gente, eu vou fazer a primeira parte. Mas eu vou convidar o Afonso para que a gente possa ir intercambiando, porque esse primeiro momento a gente vai trabalhar um pouco de história. Aliás, hoje o nosso contexto ele vai ser bem focado na história,
para que a gente tenha outros momentos que a gente possa, de uma forma gradativa, de uma forma paciente e extremamente afetiva, a gente possa ir adentrando nos recursos que a mensagem, os exemplos, eles trazem para nós em nível prático, no que remonta às nossas necessidades quanto aprendizes do Evangelho e quanto aqueles que também estamos nos colocando como seguidores de Jesus. Eu tinha combinado com o nosso amigo Afonso que a gente pudesse, nesse primeiro momento também, falar um pouco do objetivo desse nosso encontro. A figura do precursor, João Batista, ele vai se agigantando na nossa vida pessoal a cada momento em que a gente aproxima desse legado que ele nos ofereceu. E no nosso caso, Afonso, se você me autorizar, eu posso vou falar em seu nome também, embora você tenha mais autoridade que eu, nós nos sentimos um pouquinho meio como que filhos, né? Podemos dizer que nós somos aprendizes assim, que fomos treinados, posso dizer treinados? Nós somos como que treinados para estudar a vida de João Batista. Por quê? Porque nós tivemos a honra e temos o privilégio também de trabalhar na Federativa do Estado de Minas Gerais, que é a União Espírita Mineira, fundada em junho. Qual dia, Afonso? 24 de junho. Dia, né, que foi reservado pela cristandade para comemorar o dia de João Batista. Em 1908, na época, uma equipe liderada pelo presidente de então, Antônio Lima. E a história do movimento espírita em Minas Gerais, ali ela deu um pontapé muito, muito importante para que, nesse espaço de mais de 100 anos, houvesse um compromisso no que remonta ao envolvimento de toda a família espírita. Que este é o papel da União Espírita Mineira. Ser uma casa que favorece para que os espíritas estejam juntos, como amigos, e tendo a oportunidade de trocar experiência. A gente, pela nossa história em outras religiões, a gente tem um conceito equivocado do que vem a ser uma federativa. A gente acha que é um órgão que vai ser um órgão normativo, que vai definir imposições para as casas espíritas. E não é esse o sentido. Aliás, a instituição mais importante do movimento espírita não é, no nosso caso do Brasil, a Federação Espírita Brasileira. A instituição mais importante do movimento espírita são os centros espíritas. Entenderam lá? Qual que é o papel do Conselho Federativo em nível nacional, como da União em nível estadual? Auxiliar para que haja trocas de experiência, para que as informações tenham um fluxo que possam favorecer o movimento espírita. Então, eis um pouco desse nosso estímulo, desse nosso compromisso de estar aqui hoje falando de João Batista, porque na nossa história, dentro da União Espírita Mineira, o nome João Batista é, por ser o patrono da casa, um nome que é debatido, que é estudado o tempo todo. Então, eu, na minha concepção muito pequena, subentendo que João Batista, por ser o mentor espiritual da União Espírita Mineira, é o mentor espiritual do movimento espírita em Minas Gerais. Não estava no script. O mentor espiritual do movimento espírita em Minas Gerais. E aí, analisando a história, né, Afonso? Analisando a história, a gente vai fazendo links, a gente vai fazendo conexões. E hoje nós temos a convicção, pela própria história, que o compromisso do movimento espírita em Minas Gerais, ele está muito focado no Evangelho, ou na preparação para que nós possamos entrar numa era de vivência do Evangelho. E se vocês estiverem de acordo, porque isso aqui é uma ilação muito pessoal,
Se vocês estiverem de acordo, eu posso fazer uma associação com a própria história do movimento espírita, que nessas terras reencarnou espíritos de altas expressões, com compromissos muito sérios. E eu poderia rapidamente citar, porque é um número enorme de companheiros, mas nós poderíamos relembrar aqui Eurípides Barçanufo, até por uma questão cronológica, que nasceu no século XIX, viveu na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, e deixou um legado extraordinário que nós precisamos de estudar. E ali, daquela região, né, num período de 1959 até 2002, ali no mesmo Triângulo Mineiro, nós tivemos a presença extraordinária de uma vida cândida, de entrega, de amor, que foi a vida de Francisco Cândido Xavier, que é, né, agora eu vou puxar a sardinha mais para o nosso ladinho, nosso vizinho aqui, nosso conterrâneo. E eu posso dizer, graças a Deus, que eu tenho um vínculo muito especial com Pedro Leopoldo, que é a terra do meu pai. Chico nasceu nestes rincões, no coração do estado de Minas Gerais. E Chico representa, como um grande embaixador, o espiritismo de uma forma esplendorosa no século XX, deixando uma indicativa de um compromisso, de um legado de todos nós espíritas no que remonta ao espiritismo do século XXI e diante, a caminho da regeneração. Então é uma história muito marcada de muitos testemunhos, de muitos exemplos. Então, também eu estava lembrando mais cedo, que na União Espírita Mineira foi fundado um grupo de estudiosos que tinha o nome de João Batista. Era uma reunião mediúnica que foi fundada lá nos primórdios, uma reunião mediúnica maravilhosa que, inclusive, durante muitos anos ela foi coordenada por um espírito que também deixou um grande legado no movimento espírita, que foi o nosso querido Camilo Rodrigues Chaves, um ex-presidente da União Espírita Mineira, uma pessoa assim de uma folha de serviço vastíssima, no próprio estado de Minas Gerais. Por isso que nós vamos encontrar muitas escolas que recebem o nome deste patrono, Camilo Chaves, que nasceu também lá no Triângulo Mineiro. Olha para vocês verem como é que são as vinculações. E Camilo Chaves, nesse grupo, que era o grupo João Batista, durante um período muito, muito expressivo, recebeu muitas comunicações do mundo espiritual superior, através de vários médios, dentre eles Francisco Cândido Xavier. E nós temos o privilégio, inclusive, de, em breve, lançar uma biografia sobre o nosso querido Camilo Chaves, com documentos que não ainda são conhecidos, onde comprovam isso que eu estou dizendo. Com psicografias de Emmanuel, com textos de Semíramis, que é um espírito que no mundo espiritual assessora o movimento também, enfim. Então a história é muito rica e nos motiva, portanto, a estarmos aqui juntos para iniciar esse trabalho que esperamos significar para nós, oportunizar para nós muitos encontros. Pois bem, então, Afonso, você gostaria de trazer mais algum subsídio para essa introdução? O nosso objetivo de trabalho, né? Porque é que nós estamos fazendo esse seminário, né? Naturalmente, desde que a FEAC foi fundada e sobre os auspícios da União Espírita Mineira, né? A diretoria esteve aqui, nós tínhamos um compromisso, dentro do possível, realizar determinados estudos com essa divulgação mais ampla, né? No sentido de abrir horizontes para nós e para todos que pudessem participar conosco. Fizemos vários seminários com a obra de André Luiz e depois avançamos no terreno do Evangelho. Abrimos já 2 seminários com isso, ainda temos coisa para fazer, mas agora era o momento do João Batista, indicando as linhas da abertura do precursor, porque João Batista é que vai apontar o caminho, né? Ele vai apontar o rumo que devemos seguir, que devemos transitar. Então nós vamos fazer durante algum tempo alguns estudos sobre João Batista, né, hoje, e
eu acho que nós já vamos marcar para novembro, o último sábado de novembro, nós estaremos juntos novamente para poder dar essa sequência, né? No último sábado de novembro. Bom, o Beto falou aqui do nascimento de João Batista, dia 24 de junho, atribuído pela cristandade. E eu ficava pensando assim, como é que eles definem que data que nasceu, né? Não tinha registro, não é? Como é que era isso? Mas João Batista, pelo menos, nós temos uma segurança de poder dizer por que 24 de junho, como que os doutores da igreja chegaram, né? Nós sabemos que quando Maria é fecundada por Gabriel no processo da chegada de Jesus, ela recebe a orientação de que a prima dela, Isabel, estava no 6º mês de gestação. Então Jesus vai nascer 6 meses depois que nasce João Batista. E é atribuído Jesus nascer dia 25 de dezembro. Aí você tira 6 meses, dá 25 de junho, né? Um dia antes, 24 de junho, entendeu? Então, João Batista, 24 de junho, porque ele é 6 meses mais velho que Jesus. E Jesus é 25, atribuído, né? Jesus não nasceu em dezembro, não foi dia de 25, mas isso é atribuição, é como que os doutores da igreja chegam nesses dados, né? E nós, nesse processo de seminário, processo de buscar uma reflexão em torno do precursor e de todo o evangelho, porque a ideia é cada vez mais a chegarmos à profundidade do evangelho, nós aprendemos em alguns textos que houve um véu lançado propositalmente nos textos sagrados. E este véu, ele tinha que ser colocado porque o espírito humano estava imaturo para lidar com essas verdades. E era preciso aguardar o tempo adequado. Então o tempo vai chegando, quando esse véu vai sendo retirado para a nossa compreensão. Como não tirou todos os véus, Jesus trouxe algum aspecto do Velho Testamento, João Batista trouxe outros aspectos, a codificação espírita vai abrindo os véus, e a partir da codificação espírita, toda obra complementar, subsidiária, ela está possibilitando retirada de véus. Então nós estamos estudando para retirar o véu e atentar lá no futuro. Mas é preciso conhecer a história, né? Do porquê de João Batista, qual que é o seu fundamento ali como precursor do Cristo, de onde ele vem e quais os rumos que aponta, né, Beto? Vamos lá? Vamos lá. Primeira parte, então, eu vou contar uma história, mas antes eu fui indelicado e não falei da nossa coordenadora da tarde, né? A nossa amiga Bárbara. A Bárbara está aqui coordenando uma atividade muito especial, que é o chat com aqueles amigos que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube. Então, Bárbara, boa tarde, Bárbara. Vamos ouvir a voz de locutora de rádio FM de Bárbara. Boa tarde a todo mundo, boa tarde pessoal que está no chat. Todo mundo já ansioso para começar, né? A gente teve um pequeno atraso, mas já podem mandando comentários, perguntas que eu vou passar aqui, tá bom? Obrigado. Então você fica comprometida em nos interromper quando as participações estiverem no ritmo da nossa fala, ok? Bom, gente, quando nós estávamos elaborando, desenvolvendo como poderíamos abordar a didática, aí discutindo com Afonso, nós fizemos uma proposta de tentar então seguir no início uma linha mais cronológica, né? Para que a gente possa, durante as exposições da história, a gente vá encontrando brechas com a coordenação dos benfeitores espirituais, para que a gente possa trazer conteúdos de foro íntimo que tem a ver com a praticidade da vida. Então, eu fiquei refletindo e eu fiquei muito agradecido hoje cedo, porque a exposição, esse trabalho que a gente faz, nos obriga a pesquisar constantemente. Por mais que você aborde um assunto repetidamente, é obrigação nossa estar sempre buscando elementos para favorecer a fertilização do campo mental. E eu confesso para vocês que até então eu não tive ainda a circunstância de pesquisar com mais profundidade essa estrutura da história que redundou na reencarnação de João Batista e etc. E aí, como a gente gosta de história, né? Nós vamos em Allan Kardec. Vou pegar um gancho aonde o Afonso parou. E eu tenho repetido isso semanalmente. Por que estudar as Escrituras?
Então Kardec fala que a doutrina espírita é a chave que faltava para a gente entender o que está escrito nas revelações. Kardec fala das revelações, das escrituras. E nós não podemos, inclusive, eu vou fazer até um meia-culpa, de julgar que tudo está registrado na Bíblia. Não. A Bíblia é o compêndio sagrado. Mas existem muitas chaves que poderiam ser utilizadas para a gente entender o Corão, para a gente estudar aspectos do esoterismo egípcio, da antiguidade. Enfim, porque a voz de Deus opera, se expressa, num sistema que Allan Kardec apresenta para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, classificado como universalidade do ensino dos Espíritos. O que faz da revelação punjante? A revelação não vem só para um grupo, vem para todos. Todos estamos recebendo informações. E conjugar a história é procurar formar uma linha que demarque aqueles princípios que vão nos auxiliando no nosso crescimento pessoal. Então, na introdução do livro A Gênese, Allan Kardec fala sobre esse assunto de uma maneira didática e esplendorosa. Faltava chave para a humanidade, que só o Espiritismo pode nos dar. E também eu tenho repetido um convite de Allan Kardec que está no livro Dos Médiuns, naquele texto das reuniões das sociedades espíritas, quando Kardec fala sobre, ele faz um convite sobre estudarmos as Escrituras. Estudarmos todos os assuntos que versam pró e contra o Espiritismo. Então não é proibido. Então nós falamos isso porque costumamos a nossa atitude ser até preconceituosa e fechada. Então os novos tempos, o movimento espírita está abrindo para uma reflexão mais profunda, sem misticismo, observemos, sem misticismo, com um espírito crítico, científico, mas com o coração aberto para buscar os elementos que possam favorecer o nosso entendimento. Então isso é extremamente importante. E por isso, voltando à história, vou falar de João Batista. Jesus respalda para todos nós um fato extraordinário da história, que Elias retornou na figura de João Batista. E esse tema, ele é debatido desde quando Elias esteve na terra. E eu estava falando sobre a obrigação da gente estudar. Eu fiquei admirado, Afonso, porque até então, circunstancialmente, eu não tinha penetrado nessa existência, né? Porque a gente vai ficando tão empolgado quando vai penetrando na história e na importância de Elias. A gente fala do João Batista, mas a gente não fala do Elias. Quem foi Elias? Elias é considerado, na história do judaísmo, e hoje eu descobri, do Corão também, do Islã, Elias é considerado o espírito mais puro. Foi aquele espírito que representa um anjo enviado por Deus para ajudar, no caso os judeus, por exemplo, no processo dessa caminhada em busca da Jerusalém. Elias é aquele anjo que favorece no âmbito da caridade, do consolo. Elias representa fé, representa comprometimento de todos os profetas. Elias, inclusive, inspirou aquele movimento da pós-apatrística, pós aquele instante dos pais da igreja terem semeado tantas coisas boas, um movimento que se instaurou dentro do cristianismo, do catolicismo, com a característica monástica. Foi tudo em função, inspirado na vida de Elias.
Tanto que os carmelitas, você sabia dessa história? Os carmelitas, essa instituição, esse grupo, foi fundado a partir da inspiração da vivência de Elias no Monte Carmelo, de uma vida austera, monástica, recluso do sistema de uma sociedade corrompida, que foi exatamente o grande papel que Elias exerceu na época que ele encarnou, que foi 9 séculos antes de Jesus. Olha para vocês verem que interessante. 9 séculos antes de Jesus. E até para fazer mais uma amarração na história, a figura de Elias é tão importante que no Monte Tabor, no movimento, naquela circunstância da transfiguração de Jesus, quais foram os espíritos que se materializaram ali, naquele instante? Moisés e Elias. Olha que interessante. Foi Moisés e Elias. E eu fiquei pensando, viu, Afonso? Nós precisamos de estudar um pouquinho mais Elias. Embora a história não favoreça com tantos elementos, mas assim, a desenvoltura dele dentro de um sistema da época é importante para a gente entender o porquê da similitude, da conexão mental, da linha psicológica entre duas personalidades, que é de João Batista e de Elias. Porque vocês estão lembrados que depois do fenômeno da transfiguração, quando Jesus desce do monte junto com João e Pedro, não é? E Tiago, ali ele vai falar sobre a profecia de Malaquias, que foi um profeta que fez aquela, numa antevisão, num êxtase, aquela afirmativa que futuramente Elias iria voltar. Elias voltaria para o povo para colocar tudo nos seus devidos lugares. Para trazer de volta toda a proposta que define a necessidade de um compromisso com a fé, com os princípios norteadores que fundamentam o próprio judaísmo. Hein, Toninho? Seus tempos, hein? Então vamos lá, para brincar com o Toninho. Olha para vocês verem que interessante. Aí, por isso é que ficou para mim aqui uma situação complicada. Viu, Afonso? Depois que eu puxei, eu devia ter lançado para o Afonso. Com o Afonso que guarda essas histórias. Mas se chegou para mim, tem que fazer, né, Afonso? Pois é. Então tá. Na parte simbólica eu vou entrar no seu estudo. Mas você me ajuda aí nos pontos históricos. Bom, então vamos falar um pouquinho de Elias. Eu vou resumir, porque a história pode tomar uma dimensão maior. Na época em que Elias reencarnou, 9 séculos antes de Jesus, Elias reencarnou num momento muito conturbado da história do judaísmo. E hoje, nas minhas pesquisas, eu achei uma fala de um padre colombiano, de nome Manuel Correia. E ele inicia uma resenha sobre Elias com a seguinte expressão. Eu te mandei hoje, hein? Foi. Vivemos em tempos maus, entre aspas. Dizemos isso frequentemente. Mas, em realidade, os tempos bons existem só na nossa curta memória nostálgica. Eu achei isso poético, extraordinário. Olha, eu vou repetir. Os tempos bons existem só na nossa curta memória nostálgica. Continua o nosso sacerdote. Todas as épocas apresentam desafios e dificuldades que põem à prova a fé. Ele usa a expressão crente. Todos os tempos apresentam desafios e dificuldades que põem à prova a fé. Eu vou fazer uma adequação.
do discípulo, do cristão, do nosso caso. Daqueles que estamos nos comprometendo a seguir Jesus. Deu aí? Então, em todos os tempos existem os seus desafios. Então, por exemplo, nós temos até que tomar um certo cuidado, né? Quando a gente fala da nossa época. Porque, geralmente, o nosso problema sempre é maior do que o do outro, não é verdade? Então, é muito natural que a gente fale, pregue, que esse período que a gente vive é o pior de todos. Porque nós estamos dentro dele. Mas será que os brasileiros, por exemplo, que viveram na época da Segunda Guerra Mundial não falavam a mesma coisa? Vamos pegar só um exemplo pequeno. Porque a tendência dos religiosos, e eu fui descobrindo isso nas minhas pesquisas, é que os judeus colocam que o período em que reencarnou Elias foi o pior período da história do judaísmo. Então, essa fala desse sacerdote já define o seguinte: toda a história judaica, como toda a história da humanidade, sempre se caracteriza por desafios. E os desafios são pertinentes àquele movimento, àquele instante. Então, por exemplo, na história do judaísmo, quantos judeus que viveram na época de Elias, que também viveram a época de João Batista, e que também viveram outros processos de muitas dificuldades. Então, essa abertura, ela é muito interessante, porque até para contar uma história, a gente costuma dar um colorido para dar um peso na história, para dizer que a gente está falando dessa história, enaltecer valores que não são reais. Então vamos trabalhar dentro de um senso crítico, científico, criterioso. Mas, numa visão do judaísmo, aquele período foi o pior. Por quê? Porque houve um acontecimento importante. Na época da juventude, da atuação de Elias, quem era o rei de Judá? O nome dele era Acabe. Acabe casou-se com uma rainha de nome Jezabel. Acabe e Jezabel. O fruto desse casamento, nós não vamos entrar em detalhes, mas foi o seguinte contributo para a história. Jezabel veio de uma raça que era uma raça que cultuava outros deuses. No caso, Baal ou Moloque, que era proveniente da própria cultura egípcia, né? E que foram muito enaltecidos pelos cartagineses, pelos fenícios. Então a influência na época era muito intensa. E o que caracterizava o culto a Baal? Baal era mais um deus dentro de tantos deuses, ou seja, era um sistema politeísta, que batia de frente com o sistema monoteísta dos judeus. O que, inclusive, definia que era um culto pagão. Ou seja, se é pagão, não é de Deus, é do diabo. Pegaram lá? Então não vou entrar no mérito dos procedimentos, porque nós podemos cometer equívocos. Tá claro? Mas o que importa é o seguinte: que havia um certo endosso para a licenciosidade. Isso é sem dúvida. E Jezabel, a rainha, ela exercia um fascínio, um domínio muito sério com o rei, com seu marido, Acabe. Então, o que prevalecia era a vontade dela. Então, ela trouxe para o reino o paganismo. E o marido, não é? Teve que chancelar, né? Porque diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas não sei como é que funcionava isso, né? Entre os dois. Mas, ou seja, ela trouxe práticas, ela começou a influenciar com esse sistema toda a rigidez, toda a história, todas as tradições dos judeus. Deu aí? E o que aconteceu? Elias era um
Um profeta que despontou desde a sua infância um seguidor sério das leis, da Torá. Ele era um compromissado. A característica dele era de muito vigor na fé. Ele era muito autêntico. O perfil dele até nos faz lembrar, não só do João Batista, mas do próprio Paulo, né? A sua contundência, da sua militância, enfim. O que Elias começou a fazer? Ele começou a bater de frente contra as posturas do rei. Não é? Porque na realidade era a rainha, mas o rei é que leva as responsabilidades, né? Ele que é o grande líder. E ele começou a bater de frente. E com esse movimento, Jezabel, a rainha, tomou as dores, se sentiu melindrada e começou a empreender um movimento de perseguição aos sacerdotes judeus, aos profetas de então. E mandando um recado para o nosso nobre Elias, que ele estava na lista daqueles que iriam ter que responder por estas atitudes. Com isso, se me faltar algum dado, você me interrompe, porque a história é longa. Mas ele fez uma profecia. Ele fez uma profecia que haveria uma seca naquela região. E essa seca, ela não é que ela aconteceu, ou seja, ele como médium clarividente, teve uma percepção mediúnica, obviamente influenciado pelos espíritos superiores, em nome de quem? Yahvé, ou Jeová, porque o nome Elias é Deus está... Lembra? Quer ver? Pesquisa aqui para mim, está logo no início. Eu acho que é Deus está com ele, é alguma coisa nesse sentido, está logo no início aí, acha aí para nós. Que na realidade não é Deus, é Javé, ou Yahvé, que é o próprio Jesus. E nós temos hoje elementos, pesquisas muito interessantes, como a de Carlos Torres Pastorino, que nos apresenta no livro Sabedoria do Evangelho a presença de Jesus em toda a história do judaísmo. Então a história, né, configurou como que Deus conversando com Moisés no Monte Horebe, né? E na realidade era Jesus. O líder de toda aquela pleiade, achou? Jeová é Deus. Jeová é Deus. Jeová é Deus. E na realidade é toda uma conjuntura da presença daquele que ele representava. Elias representava. Isso é importantíssimo. Que foi inclusive o papel de João Batista também. O de ter sido o precursor. Aquele que iria preparar o caminho para a vinda daquele que é o nosso governador espiritual do planeta, nesse sentido. Mas ele fez essa previsão da seca e etc. E Jezabel começou a empreender uma perseguição ao nosso profeta Elias. E essa perseguição trouxe para ele muito constrangimento e ele então empreende uma fuga, como preservação da vida. E aí entra a história com seus símbolos, aonde ele vai para o deserto, passa por muitas dificuldades, né? Ele é alimentado, eu não sei se é a primeira situação ou a segunda, mas ele é alimentado por corvos, né? Que com carne, os corvos traziam carne para ele. Ele se alimentava de água e pão, mas existe um outro instante em que ele é albergado por uma viúva. E essa viúva trata-o com muito carinho. E ele, quando se recupera das dificuldades daquela travessia do deserto, ele inclusive atua como médium para, no texto define como que ele ressuscitou o filho dessa viúva. Na realidade, devia estar passando por uma situação complexa e ele teve uma atuação terapêutica nisso aí. Então são dois movimentos muito importantes na vida dele.
nesse movimento de fuga. Aonde ele procura, ele atravessa o deserto, e ele num determinado momento, ele vai em busca do monte, do Horebe, aonde Moisés recebeu as leis. Olha que interessante, a conexão dele com Moisés. E lá no monte ele vai viver fenômenos mediúnicos muito interessantes. O fogo, a água vertendo da pedra, situações assim que são simbólicas e que remetem com uma sintonia muito legal com o que aconteceu com Moisés quando recebeu a primeira revelação. Algum acréscimo, Afonso? Até aqui? Então a gente está, na realidade, só fazendo um resumo, porque posteriormente ele começa a atuar como médium e em face ao seu comportamento vem acontecer a morte de 450 profetas do culto de Baal, não é? Que morreram em função da deflagração da sua espada, ou seja, da sua palavra. Ele bateu com tanta veemência contra um sistema que era um sistema corrupto, que era um sistema de profundo sensualismo, que era um movimento de muitas confusões, de muitas contradições, e todas as influências que Jezabel trouxe estava abalando o quê? A estrutura judaica. Batendo de frente com a cultura religiosa, que pregava uma vida mais casta, um processo mais devocional à família, a uma série de empreendimentos que historicamente, a gente conhece. Ok? Então, ele teve a coragem, e é isso que caracterizou o trabalho dele, a coragem de fazer diferente. Ele não foi politicamente correto. Ele entrou numa linha para dizer, para apontar todos os desvios e falar dos desmandos. Pegou aí? Olha que postura interessante. E ele tinha tanta autoridade que ele era respeitado por aqueles que sentiam a necessidade de manter as tradições. É o papel dos profetas, né? De viver o futuro dentro de um contexto confuso da sociedade, não é? A vivência do Evangelho, ela aponta para nós exatamente essa condição, de você fazer diferente, de você ter um comprometimento com aquelas linhas direcionadas pela sua consciência. Foi exatamente o que ele fez, de uma maneira muito vigorosa, de uma forma tão importante que ele acabou sendo considerado aquele profeta que se destacou. E esse vínculo com Moisés eu chamo a atenção, porque foi um grande diferencial da sua vida. O que aconteceu com a morte dos profetas de Baal? Jezabel, novamente, sai para apertar o cerco, né? Apertar o cerco. E ele faz previsões, inclusive, sobre a queda do império, a queda de todo aquele procedimento que tinha a ver com o culto de Baal. Inclusive fez a previsão da morte de Jezabel. E o que, inclusive, veio a acontecer posteriormente de uma forma muito triste. Não é? Acabe morreu na guerra e Jezabel foi morta com perseguição do próprio povo. Não é? Tanto que o corpo dela foi... na previsão dele, ela ia morrer e o seu corpo ia ser esfacelado na boca de cães. E não é o que aconteceu. Linchada o corpo dela pelo povo, foi atirada pelos cães. Agora um fato muito interessante, que também vale ressaltar, que nesse sistema ele foi recebendo revelações do mundo espiritual, que tinha a ver com a missão, com indicativas de líderes dentro do sistema judaico, até que ele começa a trabalhar no sentido de dinamizar aquela missão que ele estava investido, preparar o futuro. E aí surge um discípulo dele, que foi Eliseu, né? Eliseu.
E Eliseu é que ficou responsável por contar o final de vida, se podemos assim dizer, né, de Elias. Porque a história registra o seguinte, que estavam os dois atravessando o Rio Jordão, as águas se abriram, né? Aí entra uma série de ilações, né? Por que as águas se abriram? Se o que foi escrito foi simbólico, não é? Para fazer conexão com a água que suscitava da pedra, né? Mas as águas se abrem e Elias então é arrebatado aos céus num carro, uma carruagem e cavalos de fogo. Olha que interessante, carruagem de fogo. Aí o Cláudio olhou e falou assim, mas isso aí será que aconteceu mesmo, né, Cláudio? E é natural. Aí alguém, já que hoje em dia a moda agora é falar de ufologia, pode ter sido uma nave, não pode? Ele foi abduzido. Olha lá, ele falou ali, eu fui profeta só para captar. Pode ter sido uma nave luminosa com os efeitos de Spielberg, né, Renato? Algum fenômeno assim estratosférico e tal. Mas existem os estudiosos das religiões que alguns defendem que no momento da morte de Elias, Eliseu teve uma visão espiritual, na qual o espírito de Elias se desprendia e, obviamente, um fenômeno de expressões de luz dos perispíritos, das auras, enfim, e do envolvimento da espiritualidade recebendo ele no mundo espiritual. Que a gente, quem sabe, fazendo uma ilação, não foi o próprio Jesus que estava recebendo aquele homem, aquele espírito, né? Aquele espírito tão digno. Agora já existem outras teses, né? Porque Elias, podemos fazer até o Afonso que gosta do Melquisedeque, né? Fazer até uma ilação, que Melquisedeque não tem pai, né? E não é narrado a morte dele. Então se discute se ele não era até um agênere, né? Ou, enfim, mas que Melquisedeque era o grão sacerdote, o chefe dos chefes. E essa fala é a fala de Paulo de Tarso, né? Quando fala desse processo da iniciação espiritual. Mas tudo isso são ilações. Então, isso são pontos que suscitam reflexões, mas que no nosso instante tecnológico, de maturidade intelectual, a gente pode partir para outros viés, não é verdade? Mas o que vale para nós é o seguinte, é a importância do fenômeno, do fato, da história. Porque Jesus, quando faz o vínculo, quando faz a abordagem sobre Elias, Jesus está tendo uma postura extremamente compromissada com a história, as tradições do judaísmo. Porque Elias é o referencial para os judeus até hoje. Existem judeus que não acreditam que Jesus é o Messias que veio. Eles estão aguardando o Messias. E quem é aquele? Qual é o espírito que efetivamente irá retornar para preparar os caminhos do Senhor? Para muitos não foi João Batista. Para muitos é Elias que há de vir. Porque Jesus que falou, Elias que há de vir, mas eu vos falo que Elias já veio. Vocês estão lembrados da passagem? Aí está escrito no texto. Aí os discípulos subentenderam que Jesus falou que era João Batista. Existem amigos evangélicos que não acreditam que que João Batista é a reencarnação de Elias. Eles falam assim, que João Batista, na realidade, recebeu o espírito de Elias. O que significa? O que eles querem dizer? A missão, a característica, o estilo de vida, de missão de João Batista é o mesmo de Elias. Então, João Batista foi abençoado pelo próprio Elias. Ou seja, a expectativa é que Elias volte para colocar tudo nos seus devidos lugares para que o Messias venha. Puxa.
Pegou lá, Rodrigo? Quer trazer algum? O que você está pensando aí? Podemos continuar? Aí volta aquela pergunta, Carlos Alberto, mas por que isso? Por que tudo isso? E eu hoje realmente me inspirei na abordagem desse sacerdote, desse padre, que ele fala sobre exatamente o comprometimento do cristão no que remonta ao ideal que ele abraçou. A causa que ele está efetivamente buscando sintonia. Então, e aí a gente pode caminhar por um terreno muito, muito delicado, mas muito especial também. Que Elias, ele não bateu de frente com o materialismo. Elias bateu de frente com a concupiscência. Ele bateu de frente com o desvio, com aquilo que causa dano à consciência. Porque Jezabel representa o ápice da vaidade. Jezabel introduziu o culto ao personalismo. O enaltecimento de todos os feitos dela é para o marido Acabe. Porque ela, no dizer dos historiadores, ela idolatrava o marido, o rei. E a atuação dela era tão intensa nessa paixão que enceguece, que ofuscou a própria conduta, a performance do marido. E tudo isso para favorecer a um desvio de rota de toda aquela cultura e aquela tradição que apontava um caminho de fé, de preparo para uma vida superior. Então, a gente fica pensando sobre exatamente esse ponto, que o culto ao personalismo, ele se tornou, inclusive, dentro da própria história de todos os segmentos religiosos que surgiram, um dos pontos que derrubaram edifícios. O que vale são as ideias, são as pessoas, e não a causa. O que eu acho em detrimento do que está como fundamento. E é muito interessante outro ponto sobre a vida de Elias, que quando ele foi convidado para atravessar o deserto, para fugir da perseguição, ele foi convidado para sair de um sistema de uma cidade em que ele vivia e foi viver no campo, tendo uma vida simples. Isso é uma abordagem também que é feita. E é interessante porque ele viveu uma situação que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele saiu de um sistema em que ele tinha uma performance na sociedade. E ele teve que se adequar a um outro tipo de vida. E isso para ele foi tão complicado que a própria travessia do deserto trouxe para ele tanto problema que ele chegou como um andarilho esfarrapado e foi acolhido por uma viúva. Observem bem como é que a história chama atenção para a gente. Uma viúva. A viúva aqui traz uma ideia de uma mulher que estava lutando a duras penas com seus filhos sem um marido. E foi ali que o Elias foi acolhido. Olha que interessante. Ele não foi acolhido por quem tinha muitas condições para oferecer. E ela tratou-o com, a história diz, com água e pão. E a água e o pão a definir as bases da alimentação, da sustentação que nós precisamos. Porque tudo que sai da simplicidade do que é necessário se torna supérfluo. E no supérfluo é que existe o desvio. Foi o caso que foi a postura, foi o favorecimento que Jezabel trouxe para aquele sistema. E por isso que ele entrou em colapso. Pegou, Toninho? O sistema entrou em colapso.
E eu convido vocês para estudar essa história, porque quem sou eu para contar isso aqui em minúcias e não é a nossa proposta. Mas estava tudo tão complicado, tão desgovernado, que o papel de Elias se transformando num agente que proporcionou um retorno às bases foi tão sério que ele acabou sendo classificado como o maior dos profetas. Aquele que mais lutou e defendeu os princípios que Moisés trouxe para o povo judeu. Olha que interessante. Aí eu chamo a atenção de novo, fazendo aquele link na história. Por que que Jesus, na transfiguração, se viu diante de Moisés e de Elias? Moisés, o legislador. E o Elias foi aquele que defendeu a legislação. Foi aquele que defendeu no sentido de ter autoridade por ter vivido o que Moisés trouxe. Não sei se essa conexão aí fechou com o que vocês estão pegando aí, percebendo. O assunto é tão extraordinário, fazendo um link de novo agora para João Batista, que quando Jesus aponta João Batista como o retorno de Elias, aí ele vai dar uma laçada que a gente precisa de acompanhar essa indicativa. Que Elias retorna, conforme Allan Kardec nos demonstra com tanta sabedoria, Revista Espírita, 1862, tem um texto belíssimo, chama Refutação. Aí a gente vai ver o Elias já num outro movimento de evolução. Porque embora tenha sido recebido uma carruagem de fogo pelos seus feitos, por ter sido um grande profeta, pela sua palavra, 450 profetas foram decapitados. Olha, decapitados. Aí a gente vai observar João Batista com todo aquele procedimento de vida, com a mesma linha comportamental, psicológica de Elias. E aqui eu abro um parêntese. Quando se fala que fulano foi Beltrano, ou que existe a reencarnação daquele mesmo espírito, antes de aceitar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar a linha mental, o perfil psicológico, porque não muda radicalmente. Existe progresso, mas não existe alteração, certo? A linha mental do nosso querido João Batista é a mesma linha mental de Elias. E é até interessante que a história favorece, tem que aquele mundo primitivo, como é que eram as roupas de Elias? Qual foi a vestimenta de João Batista? Pele, né? Cingido com cinto na cintura, vivendo uma vida, não é, com alimentação frugal, não é? Mel, gafanhoto, que não era o gafanhoto, tá? Esse gafanhoto no sentido, é uma planta do deserto, não é? Uma folhagem muito especial, que ela pode se tornar agradável dependendo do tempero que você colocar, mas, ou seja, uma vida frugal. E qual que foi o sistema que João Batista enfrentou? Havia um colapso também. Havia um grande problema social. E agora ele não foi bater de frente, João Batista, com Acabe e Jezabel. Com quem que João Batista foi bater de frente? Com Herodes, né? E Herodíades, não é isso? E o que aconteceu? A resposta de um sistema que está corrompido, que não está com maturação para entender as linhas indutivas que chegam do alto, nem Herodes, nem Herodíades estavam prontos. Porque na realidade a mensagem não era para eles especificamente. A mensagem é universal. Porque esse é o princípio que foi a tônica da vida de João Batista. Como antes ele bateu de frente contra o sistema, contra a idolatria dos deuses, agora ele fez a mesma coisa. Porque ele estava preparando o caminho para Jesus chegar. Certo?
Herodíades, influenciada pela filha, né? Porque ele... Filho influenciado pela mãe pediu a cabeça. Porque a mãe estava vivendo um adultério com Herodes. Porque ela era a esposa do irmão de Herodes, Filipe o Grande. E João Batista começou a apontar, levantar o dedo. Não é? Não era delação premiada. Era uma exposição do que estava realmente acontecendo, porque ele não tinha interesse nenhum de se livrar de nada, porque ele não estava vinculado a nenhum processo. Não é verdade? Agora é muito interessante, porque ele perdeu a cabeça. E a cabeça foi servida numa bandeja. A cabeça foi servida numa bandeja. Então aquele movimento, Dora, era um reajuste de Elias, ou de todo o comportamento que exacerba, que sai de uma linha direcional do equilíbrio. Tanto que, não sei se você conhece um Chico Xavier falando, que um dos poucos momentos que Jesus chorou, na descrição do Evangelho, Jesus chorou quando recebeu a notícia que João Batista tinha sido morto. Aí Emmanuel comenta, porque ele exagerou na verdade. E Emmanuel então nos chama a atenção, que a verdade, antes de nos preocuparmos em divulgá-la, primeiro devemos nos comprometer em vivê-la. Porque muitas vezes a gente até com boas intenções quer falar a verdade para os outros, e as pessoas nem sempre estão dispostas a ouvir. Na maioria não estão. Viu, Rodrigo? Aprende isso, amigo. Que eu tenho lutado para aprender. O grande lance é quando alguém vira para você e fala assim, o que você acha? Qual que é a sua opinião? É muito diferente de você sair para dizer, eu penso assim. Você está invadindo. Você não sabe o que você pode encontrar nessa invasão. Então isso são um dos pontos extraordinários para a gente pensar. Ufa, quer acrescentar alguma coisa ao resumo? Passei aperto aqui, porque é uma história que a gente está aprendendo a lidar com ela. Mas nós vamos, então, interromper agora, nesse primeiro momento. Eu vou conversar um pouquinho com a Bárbara, para a Bárbara nos passar alguns apontamentos que temos aqui no chat. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos, pode ser? 15 minutinhos para vocês. 15 minutos de espírita ou 15 minutos britânico? O Afonso tá perguntando se é 15 minutos de espíritas ou de britânicos. Então vamos fazer 15 minutos britânicos. E aos nossos amigos do chat, eu peço que nos desculpe, nós vamos interromper a transmissão por 5 minutos. Em 5 minutos estamos de volta. Valeu, Bárbara.